Irmãos, eu quero também lembrar a todos os irmãos que a comprovante da oferta que nós enviamos para a missão Portas Abertas está ali no quadro de aviso, tá bom? A oferta que foi juntada no DIP e foi enviada para os irmãos lá do Ministério Portas Abertas. Então, o diácono Eduardo já enviou a oferta e está ali o comprovante para os irmãos conferirem no quadro de aviso, logo na entrada ali da igreja. Queridos, nós vamos ver uma doutrina hoje de muita importância para nossas vidas. Se nós compreendemos aquilo que vai ser ministrado aqui esta noite, irmãos, nós vamos, com certeza, ter uma vida espiritual, irmãos, mais fortalecida. Porque se nós compreendermos aquilo que vai ser ministrado aqui hoje, inclusive, hoje a doutrina vai ser bem diferente. Nós vamos usar o data show, tá certo? Vou contar aí com a habilidade do Arthur, né? O homem dos teclados, e ele vai aí nos ajudar, porque nós vamos ver muitos versículos e também vamos ver algumas imagens, para que os irmãos possam fixar bem na mente dos irmãos, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a alma, irmãos, porque o segredo da nossa vida espiritual, se ela é fortalecida ou se é uma vida espiritual fraca, está na alma. E nós vamos ver porque é a alma, tá certo? Nós vamos ver o primeiro slide, e é o versículo inicial, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Os irmãos estão vendo aí bem? É até bom os irmãos marcarem nas suas Bíblias esse versículo. Os irmãos estão, dá para ver aí, né? Os irmãos aí atrás. Diz assim, irmãos: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Algumas versões dizem tudo, né? E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, irmãos, eu quero até dizer para os irmãos que essa doutrina eu dei aqui no começo da igreja. Mas logicamente nós temos várias pessoas novas, e também essa é uma doutrina que a gente tem que estar revendo vez por outra, porque eu creio, irmãos, que aqui é um dos segredos, vou dizer mais uma vez, para a gente ter uma vida espiritual abençoada. Você vê que o versículo diz assim, irmãos, olha, versículo 23, e o mesmo Deus de paz, na minha versão, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós queremos ter a vida santificada por completo, então a gente tem que atentar para o espírito, a alma e o corpo. E a gente pode até ver, irmãos, que Deus, Ele inspirou para ser colocado, irmãos, nessa sequência mesmo. Em primeiro lugar o espírito, depois a alma, e em terceiro lugar que é o corpo. E nós vamos ver porque, e é importante, irmãos, que eu estava até meditando aqui, essa mensagem, eu cheguei aqui em cima, o Senhor falou no meu coração, né? Não foi anteriormente. Mas essa mensagem, irmão, casa muita coisa com o que o Eduardo está ministrando na terça-feira, e nós vamos ver aqui por quê, tá bom? Vejam bem, irmãos, espírito, alma e corpo. É uma doutrina, irmãos, que nós cremos que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Há uma outra vertente teológica, irmãos, que crê que o homem é formado, dicotomia, né, de o corpo, e para essa doutrina, o espírito e a alma é uma só coisa. Mas nós podemos ver, irmãos, nós cremos na tricotomia, que é espírito,
alma e corpo. Por quê, irmão? Justamente, volta para o versículo. Justamente por isso, irmãos, olha, porque a Bíblia deixa claro. Tem 1 Tessalonicenses 5:23, que fala espírito, alma e corpo, ela separa. Nós podemos também ir lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus, ela deixa eu ver aqui, ela é profunda, né? Ela corta ao ponto de dividir a alma e o espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela nos mostra aqui que são duas coisas distintas, alma e espírito. Porque fosse uma coisa só, aí ela diria lá, ou alma, ou só espírito, tá certo? Então, quando tem 2 versículos, irmãos, nos dando base para uma doutrina, nós cremos, tá certo? Nós cremos, então, que nós somos um ser que temos 3 partes, o espírito, a alma e o corpo. Vamos lá para aquele segundo slide. Agora, vejam bem, irmãos, vamos ver cada uma dessas partes. Nós podemos ver aqui, irmãos, lá de fora o corpo é formado pela cabeça, o tronco e os membros, esse círculo de fora. O de dentro, irmãos, aqui simboliza a alma, que é a mente, a vontade e as emoções, tá certo? A alma é onde fica a nossa mente, as nossas vontades e as emoções. E o espírito, irmãos, é onde fica com a consciência, a nossa comunhão com Deus, e também, irmãos, a chamada intuição. É aquilo que nós vamos fazer, a nossa carne, a nossa vontade, a nossa alma quer fazer, e aí vem aquela vozinha lá dentro da gente dizendo: não, não faça isso não, não faça isso não. A chamada intuição, o espírito, porque a nossa vontade, a alma quer fazer, e o espírito diz não. E aí a gente tem que obedecer quem? O espírito. Amém? Mas fecha aí um pouquinho, Arthur. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia mostra com clareza como o homem foi criado. Como foi que Deus criou o homem? Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Por que eu estou dizendo, irmãos, que aqui, a gente compreendendo isso, a gente vai ficar com a vida espiritual mais sólida? Porque tem muitas pessoas, irmãos, são crentes almáticos. Eles são direcionados pela alma. E a alma é onde está a nossa vontade. Ou podemos dizer que são crentes carnais. Porque quando o crente é direcionado pelo Espírito, aí é um crente espiritual. Nós vamos ver. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, corpo. Amém? Do pó da terra, formou o homem, corpo. E lhe soprou nas narinas o Espírito de Deus, o fôlego de vida, alma. Não, lá é o Espírito. E o homem se tornou um ser vivente, alma. Vamos voltar para o slide. Aqui a gente vai ver bem melhor. Pó da terra, corpo humano. Alma vivente, a alma humana. O fôlego divino que foi soprado é o Espírito de Deus. Então nós somos, irmãos, constituídos e formados desta maneira. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Repita comigo: eu tenho um espírito, uma alma e um corpo. Amém? Agora vejam bem, irmãos. Está aí, ó. Pó da terra é o corpo humano, alma vivente é a alma, e o fôlego divino é o Espírito Santo de Deus. O sopro de Deus gerou dentro do homem o Espírito. E o Espírito, irmãos, foi soprado dentro de nós, ele quer mesclar-se com o nosso espírito, né? Ele quer se unir, tá certo? E a gente vê alguns versículos aí. Mas eu quero aqui, irmãos, adentrar um pouco mais com relação ao que é a alma. E aí que eu disse que parece um pouco
com aquilo que está sendo ensinado aqui na escola bíblica. A nossa alma, irmãos, vejam bem, ela é formada pela mente, a vontade e as emoções, os sentimentos. Tudo isso provém da nossa alma. E é por isso, irmãos, que a pessoa que não nasceu de novo, não tem o Espírito de Deus, a pessoa vive pelas suas emoções. Teve uma raiva, quer matar. Vive pelos seus sentimentos. E aí, irmãos, não pode ser direcionado por Deus uma pessoa assim. E nós vimos também na escola bíblica, se você participou, já sabe. Se você não vem para a escola bíblica, vai aprender agora. Quando fala de mente, irmãos, está falando do coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente do homem. Quando a Bíblia diz que é do coração que procede tudo que não presta, né? Inveja, sentimento faccioso, é daqui, irmão, da mente. Coração simboliza a mente, simboliza o coração. Vamos ver aí para um desses versículos, Provérbios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ver o que diz lá. Provérbios 2, 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração, né? E o conhecimento será agradável à sua alma. Ou seja, irmãos, aqui quando ele está falando de coração, que a sabedoria entrará no seu coração, está falando de mente. O entendimento, a sabedoria vai para a mente, né? Aí ele fala de coração, porque o coração, aí, irmãos, é a mesma coisa da mente, tá certo? E esse conhecimento será agradável à sua alma, porque a alma é a sede das emoções, do intelecto, né, dos sentimentos, tudo é na alma. E aí você começa a compreender que muitas coisas que você sente está na sua alma, sabe, irmãos? E essa alma, quando a gente se converte, nós vamos já ver, é que vai sendo tratada pelo Espírito, irmãos. Porque na alma fica o quê? A vontade, as emoções, as lembranças, os sentimentos, fica tudo na alma. E essa nossa alma que vai sendo moldada, trabalhada pelo Espírito de Deus, quando a gente deixa. E é por isso que eu estou dizendo, se você compreender isso, você vai ter uma vida espiritual abençoada. Porque você vai entender que a gente tem que andar pelo Espírito e vigiando a nossa alma, né? Volta para... Então, mente, vontade e emoção é o que está na nossa alma, tá certo? O Espírito, irmãos, é a nossa consciência, a comunhão com Deus e a intuição. Por que a Bíblia diz que antes da gente receber Jesus, a gente era morto? É porque, irmãos, nós não tínhamos a ligação com o Espírito de Deus. Nós vivíamos só pela nossa alma. Quem mandava direcionar a minha vida era a minha vontade. Agora não, irmãos, quem direciona a minha vida é a vontade de Deus, amém? Só tem eu aqui ou todo mundo? Amém? Nós andamos direcionados pela vontade de Deus. Porque antes a gente só andava pela alma, irmãos. O nosso corpo desejava e a alma mandava fazer e a gente fazia. Mas agora tem o Espírito de Deus. Agora nós temos a consciência que nós somos filhos de Deus. E porque nós temos a consciência que nós somos filhos de Deus, nós vivemos em comunhão com Deus. E quando nós vivemos em comunhão com Deus, nós escutamos a voz de Deus, nós temos aquele alerta, intuição de tudo que nós vamos fazer, se Deus aprova ou não aprova, porque agora nós não andamos pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós vamos sondar. Espera aí, é a velha natureza, é a velha vontade que está querendo me levar para aí? E o Espírito Santo de Deus vai dizer não, e você dizendo sim. Aí você vai compreender, não é a velha natureza. E eu não vou ouvir a velha natureza, porque eu sou uma nova criatura. Eu vou ouvir o Espírito de Deus.
Amém, meus irmãos? Então os irmãos compreenderam aqui, né, irmãos? Quem quiser tirar uma foto aí, pode tirar, viu? Pronto. Vamos para o outro slide. Na ordem original, irmãos, quando Deus criou o homem, o que Deus tinha em mente para o homem era que o Espírito, influenciado por Deus, entendendo as coisas de Deus, escolhendo pela sua alma estar com Deus, o Espírito tivesse total influência sobre a alma, que automaticamente a alma ia dominar o corpo. Deus, quando criou o homem, Ele fez com o seguinte propósito: não, eu tenho comunhão com o homem, o meu Espírito vai estar no centro da vontade dele, e esse Espírito vai dominar a alma dele, e a alma dele, sendo dominada pelo Espírito, vai dominar o seu corpo. Quando hoje voltamos a essa cadeia de comando, muitas coisas também vão voltar para o lugar, né? Porque de muitas coisas nós somos libertados, desde a maneira de nos vestirmos até muitos outros hábitos que acharíamos impossível de deixarmos. Dentro dessa cadeia de comando, o corpo volta a ter o seu verdadeiro papel em nossa vida. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que não é o desejo do meu corpo, a carne, que tem que ser o que vai dominar a minha vida, não. Porque na cadeia de comando, quem deve dominar a minha vida é o Espírito de Deus. Porque anteriormente, quando nós vivíamos na carne, quem dominava era a alma e o corpo. Era só eles dois. Faziam o que queriam, a gente vivia pelos nossos desejos, vivíamos egoisticamente, queríamos o prazer de qualquer maneira, queríamos viver a vida que desejávamos, nos pecados, nos vícios, fazendo o que o corpo desejava e a alma queria. Mas hoje não. Hoje nós vivemos pelo Espírito de Deus. E aí a cadeia de comando mudou. Não é minha alma que manda em mim, não é o meu corpo, mas é o meu Deus, o Espírito de Deus que vai me direcionar a minha vida. Eu ando agora em sintonia com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, irmãos, sempre vai nos conduzir à verdade, sempre vai nos conduzir, irmãos, a termos uma vida abençoada. Amém? Vamos em frente, Arthur. Aí, irmãos, a cadeia de comando era o quê? Deus, através do Espírito, influenciava a alma e a alma o corpo. Mas aí, irmãos, lá em Gênesis 2, 16, 17 e Gênesis 3, 6, o homem cai no pecado. O homem é seduzido pelo pecado, irmãos. O homem, ele cai, irmãos, eu até falei no devocional essa semana, né? Nas 3 picadas da serpente. A primeira picada lá, a serpente, né? Dizendo mentira para o homem, e o homem caiu no engodo da serpente. Mas quando o homem cai, irmãos, o homem desobedece a Deus, o homem entra em rebelião contra Deus. Aquilo que Deus sonhava para o homem é atingido, irmãos. Por quê? Porque Deus, né? Agora o Espírito se afastou do homem, porque quebrou a comunhão com o homem. As pessoas que vivem no mundo, irmãos, elas não têm o Espírito Santo de Deus nelas. E aí, irmãos, elas vivem agora pela sua alma e o seu corpo, né? Porque agora, irmãos, o Espírito Santo de Deus se afastou do homem. E o homem agora é um ser morto espiritualmente. É o que nós éramos antes. Nós éramos mortos espiritualmente. Por quê? Porque nós não tínhamos comunhão com Deus, irmãos. Nós não tínhamos uma vida espiritual. Hoje nós somos seres espirituais, amém? Hoje nós vivemos pelo Espírito, mas antes nós vivíamos pela carne. Vamos em frente. E quando o homem, ele cai, irmãos, aí todo o nosso ser é atingido, irmãos. Nós ficamos seres danificados. Porque a gente está fora
estávamos fora do projeto de Deus. Vejam bem, irmãos, vejam bem. Muitas das vezes a gente vê aquele texto lá do profeta Jeremias, que antes, no ventre da tua mãe eu te escolhi. Mas se a gente for olhar para a palavra de Deus, irmãos, nós somos escolhidos por Deus antes do ventre da nossa mãe. Você nunca parou para pensar nisso, né? Por quê, pastor? Porque ele diz assim, que antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. Antes de criar o mundo, Deus já tinha nos elegido pela sua presciência. Ele já sabia que nós iríamos recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Antes da fundação do mundo, irmãos. Não foi só no ventre da nossa mãe, não. Foi antes da fundação do mundo. E vejam bem o que é que Deus fez, irmãos. Deus, para receber o homem, o que é que Deus fez? Ele criou o jardim. Quando o homem veio, irmãos, o homem já veio abençoado. Tinha um jardim que não faltava nada. Hoje os homens andam correndo atrás de bênção, né? Mas se a gente for olhar pela Bíblia, Deus prepara a bênção para o homem. Porque lá no jardim, quando o homem veio, o jardim já estava completo, irmãos, para nos receber. Amém ou não amém? E é para essa posição, irmãos, que Deus quer nos levar. Porque quando nós pecamos, lá através de Adão, nós ficamos avariados. Não ficamos mais conforme o projeto de Deus. O que é que aconteceu conosco? O nosso corpo, irmãos, ele passou a andar agora pelos 5 sentidos. Aliás, nós andamos pelos 5 sentidos. É a ligação nossa material com as coisas aqui dessa terra. É pela audição, pelo que nós escutamos, pelo que nós percebemos, pelo olfato, pelo aquilo que nós percebemos quando nós tocamos, pelo sabor e pelo... Qual é o outro? Levanta um pouquinho, Eto. O outro é a visão, pelo que nós vemos. Isso aqui, irmãos, é o corpo, né, que tem carne, osso, sangue, e ele faz essa ligação com as coisas materiais, com este mundo. Já a nossa alma, irmãos, ela anda pelo intelecto, pelas emoções e pela vontade. Mas após a queda, irmãos, aí, irmãos, nós ficamos avariados, porque nós deixamos a vontade de Deus de fora. Nossos pensamentos, irmãos, passou a ter várias outras coisas, como o medo. O medo antes não existia, veio existir depois da queda. Pensamentos de vingança não existia, irmãos, existiu depois da queda. Lá vai Caim, mata Abel pela inveja. Tudo isso é do ser humano caído. Os irmãos estão compreendendo, amém ou não amém? A alegria, a tristeza, o amor, o ódio, o medo, a confiança, tudo isso faz parte dos sentimentos, das emoções. O intelecto, o pensar, o raciocinar, o conhecer, o discernir, tudo isso, irmãos, foi avariado. Porque os nossos pensamentos agora têm pensamentos maus, porque as nossas emoções também foram avariadas, porque o pecado, irmãos, ele trouxe sobre as nossas vidas, irmãos, deformação. Porque antes da queda nós não tínhamos nada disso, irmãos. Não tínhamos pensamentos negativos, não tínhamos pensamento de vingança, não tínhamos doença no nosso corpo, não tínhamos, irmãos, pensamentos de inveja, não tínhamos, irmãos, tristeza, não tínhamos ódio, não tínhamos, irmãos, essas emoções ruins. Mas agora, irmãos, depois da queda nós passamos a ter tudo isso. E o Espírito, irmãos, se afastou. Aí nós não tínhamos mais a consciência, a adoração, a intuição. Nós não tínhamos mais o direcionamento de Deus. Agora nós vivíamos por nós mesmos, pela carne. Amém? Vamos em frente.
Quando Deus vem habitar em nós, após a salvação em Jesus, Ele vem habitar em nosso espírito, irmãos. E é porque Deus habita em meu espírito, porque meu espírito foi recriado, é que eu sou uma nova criatura. Agora, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Por quê? Porque agora, irmãos, nós somos recriados no Espírito. Quando você vê lá Jesus conversando com Nicodemos, e Jesus diz para Nicodemos: olha, meu irmão, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Que nascimento é esse, irmãos? É nascer do Espírito. Ele era um mestre da lei, ele tinha conhecimento, o intelecto, mas não tinha o Espírito de Deus dentro dele. Ele tinha que nascer de novo. Quando eu e você, irmãos, fomos tocados pelo Espírito, e nós dizemos sim para o Espírito, eu quero voltar para Deus, e a gente recebe Jesus, nós nascemos de novo. E isso quer dizer o quê? Que agora é o Espírito Santo de Deus que conduz as nossas vidas, porque agora nós somos novamente seres espirituais, conectados com o Senhor Deus, que é Espírito. Vamos em frente. Mas e a alma, irmãos? Nós nascemos de novo no Espírito, somos novas criaturas. E a alma? A alma está entre os dois, entre o Espírito e o corpo. Ela vai ser o pendão, irmãos. É aí que está o segredo. A alma é o ponto de ligação entre o corpo e o Espírito. É o meu ego, as minhas vontades, né? É a manifestação da minha pessoa no mundo. A alma, essa manifestação, vai ser influenciada de alguma maneira, ou pelo mundo espiritual, através do Espírito de Deus, ou pelo mundo material, através do corpo. E aí é que está a responsabilidade de cada um de nós. O que a gente alimentar a nossa alma é que vai se fortalecer. Se eu alimento a minha alma através do Espírito, né, do mundo espiritual, aí a alma vai ser um ser espiritual. Mas se eu alimento a alma através do meu corpo, com coisas materiais, pelo aquilo que eu vejo, pelo aquilo que eu escuto, pelo aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu provo, aí a alma, irmãos, vai ser um ser carnal. Aliás, a alma vai se tornar carnal, mais carnal. Agora, se eu, irmãos, alimento de coisas espirituais, a alma vai se tornar, vai sendo lapidada. Mas vai ter sempre a luta, como o Eduardo até pregou aqui, também com relação à mente, que faz parte da alma. Se a gente alimenta a mente com aquilo que não... você falou na escola, Eduardo, que é a área de trevas, né? Se eu alimento a alma com trevas, essa alma, irmãos, ela vai estar cada vez mais carnal. Pela minha experiência, o que eu aconselho para os irmãos? A gente não pode ficar, irmãos, sem ter contato com esse mundo material. A gente vigiar, irmãos, do que nós estamos alimentando a nossa alma. Se eu estou lendo um livro secular, não é pecado. Você lê uma história de um livro secular, não é pecado. Agora, se eu leio um livro secular, irmão, eu tenho que dobrar lendo a Bíblia. Amém? Se eu só leio coisa secular e não leio a Bíblia, irmãos, aí estou alimentando só a minha alma de coisas carnais e não de coisas espirituais. Se eu, irmãos, deixa eu me ver aqui, não é proibido você ir para uma praia, não é proibido você ir para um shopping. Agora, se você só vai para a praia, só vai para shopping, mas para a igreja, então você está alimentando mais sua alma de quê, irmãos? Das coisas do mundo, materiais. Não é pecado, amém?
mas tudo tem que ter o equilíbrio, e aí é que está. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa alma. Como você tem alimentado a sua alma? E aí é que vai estar. Se você não tira tempo para oração, se você não tira tempo para a leitura da Bíblia, se você não tira tempo para a igreja, para ouvir uma palavra de instrução para a sua vida, se você não vem para uma escola bíblica, se você não tira um tempo, irmãos, de fazer a obra de Deus, mas só tira tempo para as coisas seculares do mundo, você não pode ser um ser espiritual, irmão, porque você está se enchendo só das coisas do mundo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho direto, de segunda a segunda. Então, irmãos, você vai se encher só das coisas seculares. Se você não tem tempo para Deus, então, irmãos, a alma, ela fica entre o corpo e o espírito. Ou ela pende para o espírito, ou ela pende para a carne. E isso, irmãos, vai depender de nós. Vamos à frente, Edson. Porque a alma é o ponto de ligação, pois ela decide quem governa a minha vida. É na alma que está uma coisa chamada vontade. A vontade é o meu livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Deus deixou uma soberania no homem, a soberania de escolher livremente. A alma vai escolher onde deseja estar, vai escolher ser influenciada pelo espírito ou pelo corpo. O espírito precisa da alma para sujeitar o corpo. Então, irmãos, aqui ele fez aqui um trocadilho, né? Porque a doutrinas aí diz que tudo é soberania de Deus, a gente não tem vontade própria, né? Então ele está dizendo que Deus deixou uma soberania no homem, o que é? O livre-arbítrio. Pela soberania de Deus, ele escolheu deixar o homem soberano sobre o seu livre-arbítrio. Somos nós que decidimos, irmãos, o que nós vemos. Somos nós, irmãos, que decidimos o que nós falamos. Somos nós, irmãos, que decidimos o que nós escutamos. Somos nós, irmãos, que decidimos, irmãos, o que fazemos. E pelas nossas decisões, irmãos, aí a alma vai ser mais cheia de carne ou de espírito. E aí somos nós responsáveis pelo nosso livre-arbítrio. O que você tem escolhido para a sua vida? Mais espírito ou mais carne? Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Irmãos, é uma doutrina, irmãos, bem didática. Eu sei que às vezes, mas é necessário, irmãos, vez por outra a gente ouvir uma doutrina dessa, para nós compreendermos, irmãos, e estarmos atentos como o mundo espiritual, ele funciona em nós, e nós dentro do mundo espiritual. O espírito não pode ir direto, sujeitar o corpo, ele precisa da alma, pois a alma é que dará o comando para o corpo. Para o espírito sujeitar o corpo, a alma precisa estar submissa e sujeita ao espírito. O corpo, por sua vez, se a alma lhe for submissa, pode atrair o espírito para o mundo, pois o corpo pode também vir para o domínio. A alma será sujeita ao corpo e fará o que o corpo influenciar. Então é isso, irmãos. A alma é o pendão, ela pode nos atrair para o mundo ou para as coisas espirituais. Isso vai depender muito de como nós deixamos o Espírito Santo de Deus tratar em nós. O Espírito ele não pode ir direto, sujeitar o nosso corpo, não. Primeiro tem que passar pela alma, a nossa vontade. Deus não criou robôs, Deus criou seres com vontade. Se eu sei que a vontade de deixar Deus operar na vida é o melhor para mim, eu vou deixar o Espírito trabalhar na minha vida. A minha vontade tem que estar submissa à vontade de Deus, e aí o meu corpo tem que se sujeitar. Amém, meus irmãos? Vamos lá.
E aí, irmãos, é isso que acontece conosco, nós ficamos nessa luta, né? Porque a velha natureza está em nós, a alma está sendo tratada, e muitas das vezes a alma, a nossa vontade, as nossas emoções, ela quer ir contrário à vontade de Deus. E por outro lado, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos arrastar mais para próximo de Deus. E a nossa alma fica nessa luta dentro de nós. O corpo e o espírito lutando, a alma e o espírito lutando, né? A carne e o espírito, melhor dizendo, lutando dentro de nós. Aqui tem um versículo, bota aí Romanos 8:1. É uma lei, irmãos, que de acordo com que nós deixarmos a nossa alma ser influenciada, essa lei vai se cumprir. Que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Os irmãos estão muito calados, vamos ler mais eu aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora, pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu acho que não era esse versículo, não. Deixa eu ver aqui, Arthur. Ele é mais na frente. 8:2, isso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Então são duas leis que nós estamos sujeitos, irmãos. Vai depender da nossa submissão ao Espírito de Deus. Se nós queremos a lei do Espírito, ela vai nos dar vida em Cristo Jesus. Agora, se nós queremos a lei do pecado, irmãos, vai gerar morte, irmãos. Gera morte. Nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. Nós temos ligação com o Pai novamente. Nós vivemos agora como seres espirituais. Mas se nós não vigiarmos na nossa alma, irmãos, nós entrarmos pela lei do pecado, vai gerar morte espiritual novamente. Porque o Espírito Santo de Deus vai sair de nós, irmãos. Ele vai se afastar de nós, melhor dizendo. Ele vai... Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus não comunga com o pecado. O Espírito Santo de Deus... Deixa eu ler um versículo para vocês aqui, irmãos. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não extingais o Espírito Santo. O Espírito. O que é extingar, irmãos? É matar. É extinguir. E como é que a gente faz isso, irmãos? É no pecado. Se nós vivemos em pecado, nós vamos extinguir o Espírito. Amém ou não amém? Amém. Não apaguem o Espírito. Outra versão. Como é que apaga o Espírito, irmãos? É o pecado, irmãos. Aí nós voltamos a ser mortos espiritualmente. Você sabe por que tem apostasia, irmãos? Justamente por isso, irmãos. Você sabe o que é apostasia? Apostasia, irmãos, é quando a pessoa tem fé, ela deixa morrer a sua fé e passa a combater aquela fé que ela tinha. O que acontece muitas vezes quando nós vamos evangelizar. Como o testemunho que eu dei aqui do irmão Erlo, que o irmão Erlo foi dar um folheto para uma irmã, está no mundo, e a irmã disse: não quero saber mais de igreja não, que igreja só dá confusão. Isso na mentalidade dela, irmãos, porque ela está longe, ela está cheia da carne. Porque, irmãos, isso é apostasia. É apostatar da fé. É combater a fé que ela tinha antes. Amém ou não amém, irmãos? Vamos voltar.
Então, irmãos, vejam bem, aqui embaixo tem a lei do pecado e da morte, e em cima tem a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida, irmãos, é Deus e o reino de Deus, que é vida e paz. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, estão com a vida submissa ao Espírito de Deus, eles devem ter uma vida de vida e paz, e estão no reino de Deus. Mas se eu vou para a lei do pecado, irmãos, eu estou submisso a Satanás, e estou no império das trevas, e isso vai gerar morte para mim. Quando, irmãos, a minha alma, ela anda pelas vontades e as emoções, pela carne. E como é que eu ando pela carne, irmãos? Aí você vai lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Quais são as obras da carne? Como é que eu sei que eu estou andando na carne, irmãos? É isso aqui que a palavra de Deus ensina, meus irmãos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Imoralidade sexual. Impureza. Impureza, irmãos, é tudo aquilo, o nome já diz, que é impuro. Tudo aquilo que você vê, que traz impureza para a sua vida e para os seus olhos. Libertinagem. É coisa desenfreada, que não tem freio. Idolatria. Idolatria não é só imagem não, irmãos. Tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra familiar, tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra o emprego, tem gente que idolatra muitas coisas. Feitiçarias, inimizades, isso é obra da carne, inimizade. Rixas, sabe o que é rixa, irmão? É aquele negócio de querer se vingar, sabe? Você não perdoar, vai me ver, vai me pagar. Isso sabe, irmãos, é levantar outra pessoa contra aquela, porque ela está com rixa daquela pessoa. Isso é rixas, irmão. Ciúmes, iras. Essas iras aqui eu quero fazer um parênteses. Nós não estamos livres da ira, irmãos. Todos nós podemos nos irar. Agora o que diz lá em Efésios? Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, você tem que buscar resolver logo isso. Se você teve a ira contra alguém, você tem que buscar resolver logo, tá certo? E tem mais o seguinte, irmãos, você não pode deixar a ira lhe dominar. Você fazer coisas e depois colocar a culpa na ira. Não. Você pode até ter uma raiva fora do normal, mas aquela ira não pode lhe dominar. Discórdias. Eu não posso discordar de ninguém. Não pode, irmãos. Essa discórdia aqui, irmãos, é aquelas pessoas que ficam procurando todo tempo, sabe? Pessoas insatisfeitas que ficam todo tempo com discórdia. Aí leva para fulano lá, fala com cicrano lá. O pastor era para feito aquilo. Se o pastor fizesse aquilo. Mas nunca chega para o pastor para conversar. Discórdias, sabe? Promovendo discórdias. Divisões, isso aqui também, irmão. Facções, isso aqui tudo é obra da carne, irmãos. Divisão. Porque tem que ser só aquelas pessoas, só aquelas pessoas. Não existe isso no reino de Deus, irmão. Facções aqui já é grupos que lutam pelo poder. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque não estão, irmão, na lei da vida, do Espírito e da vida. Eles estão em quê, irmão? Na lei do pecado e da morte. É morte. E quem está morto, irmão, não vai entrar no reino dos céus. Morto espiritualmente, que eu estou falando. Não entra no reino dos céus. Vai entrar no reino dos céus, irmãos, quem vive ali no Espírito e vive para o reino dos céus. Amém? Então, quando a alma, irmãos, ela trabalha dominada pela carne e pelo corpo, vai para a lei do pecado e da morte. Agora, se a alma pende para o Espírito, irmãos, aí vai ter vida. Vai ter vida, e vida com abundância, como diz o Senhor Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Vocês estão compreendendo, irmãos?
E isso, irmãos, está no nosso livre-arbítrio. Cada qual tem uma alma e cada qual vai cuidar da sua alma e cada qual vai dar conta ao Senhor da sua alma, da sua vida. Né? Porque às vezes, irmãos, a gente quer botar a culpa na igreja, às vezes a gente quer botar a culpa no irmão. Ah, eu vou me desviar porque foi o irmão. Não, irmãos, nós somos irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Cada qual cuide da sua alma, né? Zele pela sua alma. E aqui tem vários versículos, né? Mas eu não vou me deter, falta 15 minutos, vamos em frente. Já estou quase encerrando. Isso aqui, irmãos, é o homem carnal, o homem almático, onde a alma está no centro. O eu. Quando o eu está no centro, irmãos, é a alma que está governando as emoções, a vontade e a carne. Onde é que fica Jesus? A cruz, o sacrifício, fica de fora. Porque sou eu. É o meu eu, é a carne, é a alma, minhas vontades. E quando a sua vontade está no trono, aí você tirou o rei dos reis do seu trono. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? O outro slide já é o contrário. Quando Jesus, rapaz, Jesus é tão maravilhoso, né? Até a cadeira que Jesus é humilde, né, rapaz? O homem era um trono, né? De ouro, mas Jesus não, olha, cadeirinha. Eu, quando era menino, lá no Itaperi, meu pai tirou uma foto de mim em cima de uma cadeira dessa aí. E ainda botou um caibro assim embaixo, parece que a cadeira estava pensa. E quando Jesus está no centro, irmãos, aí o nosso eu, ele fica de fora, irmãos. Porque Jesus deve ser o centro das nossas vidas, amém, irmãos? É Ele que deve ter o controle das nossas vidas. Esse ali é o euzinho, né? Vamos lá. A alma está entre os dois e vai receber o caráter de um deles, ou da carne ou do espírito. Portanto, ao manifestarmos o nosso ego perante os outros, vai aparecer por quem somos dominados, pelo espírito ou pela carne. Há uma luta entre o espírito e a carne para dominar a vontade da nossa alma. Aqui, irmãos, há vários versículos, mas não vou ler não, que nós já estamos um pouco... Tem aqueles da carne e tem outros aí que não vou ler não. Vamos em frente. O poder da alma é tremendo. A alma é o centro da personalidade e da influência do homem. É a carne da questão. É o cerne da questão, perdão. Na alma Deus colocou o livre-arbítrio e o homem tem que exercê-lo a todo instante. A todo instante, irmãos, nós estamos tomando decisões. Isto mostra que Deus não fez robôs. Deus fez pessoas livres. Personalidade, a individualidade de cada pessoa é livre. Deus é maravilhoso, pois após entrarmos na cadeia de comando proposta por Ele, ou seja, espírito, alma e corpo, após a salvação em Jesus Cristo, usamos o comando espírito, alma e corpo, e achamos que somos nós que estamos agindo, achamos que somos nós que estamos realizando as melhorias, mas é Deus, irmãos. O mecanismo é automático, o comando é do Espírito, mas houve a decisão em nossa alma de nos submetermos a esse comando, ouvir o Espírito que vai mudar a nossa alma e o nosso corpo. A alma é o eixo do ser humano, ela vai inclinar o indivíduo para as coisas espirituais ou para as coisas carnais. Por isso a Bíblia diz que existe o homem carnal e o homem espiritual, porque a alma tem o poder de decidir quem é que vai governar, o espírito ou o corpo. Mesmo nós que já temos o espírito recriado, passamos por essa luta interna na alma. Estamos num processo de crescimento contínuo, amém ou não amém? Nós estamos crescendo dia após dia, irmãos, onde passamos de homem carnal para homem espiritual, através da santificação, pela prática de quê, irmãos? Da palavra de Deus. Pela prática da palavra de Deus. Não só ouvir, mas praticar. Os cristãos, na expressão vivida de Lutero,
não são feitos de pau e pedra, isso é, não são pessoas que nunca se emocionam com nada, nunca sentem qualquer desejo ou anseio da carne. É verdade que à medida que aprendemos a andar no Espírito, a carne fica cada vez mais subjugada, mas a carne e o Espírito permanecem, e o conflito entre eles é feroz e incessante, viu? Porque a carne quer nos arrastar, mas o Espírito está lá também, nos puxando para o outro lado. Mortificação da carne, irmãos, é uma guerra, é uma batalha, que nós travamos todos os dias. Amém ou não amém? A carne quer nos levar para um lado, irmãos, e a gente tem que batalhar para não entrar na onda da carne. Todos os dias a carne quer subjugar. É no nosso relacionamento. Às vezes a gente quer se exaltar e a gente... Ou um vizinho que vai lá e joga lixo na sua calçada. Aí você, hoje eu vou dizer umas coisas, e aí o Espírito, calma. Entra no Espírito, crente. Carne, vai para lá, carne. Né? É assim, não é, irmãos? É, irmãos. Às vezes o cara quer entrar na carne ali, e aí o Espírito vai e nos controla. É uma guerra. E aí a ilustração que você já sabe, tem o Espírito, 2 leões aqui, né? O branco é o Espírito e o outro aqui é a carne. O que você alimentar mais é o que vai vencer na briga aí. Se você alimentar mais o Espírito, o leão branco, ele vai vencer, o Espírito vai vencer a carne. Agora, se você alimentar mais o outro, a carne, ele vai vencer o outro, porque o outro vai ficar com fome, fraquinho, e aí ele vence. E aí, o que você tem alimentado mais? O Espírito ou a carne? O que você alimenta mais é o que vai vencer. Se alimenta mais a carne, a sua carne vai vencer, irmão. Agora, se você alimenta o Espírito, é orando, é lendo a palavra, é louvando, é buscando a Deus, aí o teu espírito, irmão, vai ficar mais forte. Qual a solução no meio dessa batalha, meus irmãos? É isso aqui, olha. Busque a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a sua força, pois é dele que vem o nosso sustento. Busque a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, porque ele vai nos fortalecer, amém? E aí o que acontece? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem é que quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus aqui? Alimente o Espírito, amém, irmãos? O Espírito, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.